Contagem regressiva para o primeiro passo, de fato, para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu estou falando o primeiro passo lá na Câmara dos Deputados. A gente sabe que já há um processo, um parecer muito bem fundamentado, além de tantos outros, mas um muito bem fundamentado pelo jurista Hélio Bicudo. O que precisa acontecer para esse processo caminhar? Eduardo Cunha precisa se decidir. Coloca o processo para andar ou vai indeferir, vai engavetar o processo? Se ele indeferir, haverá recurso. E tudo isso deve acontecer já nos próximos dias, inclusive aí com fôlego novo dado pelo show que deu o Tribunal de Contas da União, que por unanimidade indicou a reprovação das contas da presidente Dilma Rousseff. O Tribunal de Contas da União que levantou a espinha, ergueu a cabeça e mostrou que pode ser um órgão independente, não só um puxadinho do Planalto, até porque ele é, na verdade, um órgão do Congresso Nacional. Para falar sobre tudo isso e sobre como a oposição vai se comportar nos próximos dias, eu recebo aqui o líder da oposição, o deputado Bruno Araújo, ele que é do Recife, já esteve comigo aqui várias vezes, é vice-presidente nacional do PSDB. Tem trabalhado bastante, hein, deputado? Tá difícil, hein? Tem sido intenso, Joyce. Tem sido intenso porque o Brasil inteiro tem sofrido com essa governança Dilma Rousseff. E a forma que a gente tem é de responder essa indignação da sociedade desde o início do ano, trabalhando por algo que parece que agora pode se consolidar a qualquer momento, que é um momento em que a maioria da Câmara possa decidir ou não pela abertura do processo de afastamento da presidente Dilma. Essa decisão do Tribunal de Contas da União de seguir o relator, o Augusto Nardes, que foi, gente, assim, claramente perseguido, você acompanhou aqui, eu trouxe para você os detalhes. A presidente Dilma, com seus 3 patetas, tentou passar contrator por cima do Tribunal de Contas da União, mas o tribunal manteve, aliás, aqueles que votariam a favor da Dilma, pelo menos pela ligação mais próxima ali, com o PMDB mais ligado ao governo, acabaram votando contra, né? Quer dizer, foi um belo tiro no pé. Mas qual a importância dessa decisão do Tribunal de Contas para o andamento do processo de impeachment na Câmara? Porque é o seguinte, Joyce, a fundamentação apresentada pelo promotor aposentado, jurista Hélio Bicudo, com reforço da doutora Janaína e do jurista Miguel Reale, subscrita pelos mais diversos movimentos de rua que encaminharam os protestos desse ano, entre as mais diversas situações trazidas, elencava o elemento das pedaladas fiscais, ou seja, da utilização de dinheiro da Caixa Econômica, dinheiro do Banco do Brasil e do BNDES emprestado ao seu controlador, ou seja, ao governo federal, ao governo Dilma Rousseff, sem transparência, sem se conhecer os números, os bilhões que foram, que rolaram através dessa operação sem conhecimento da população e que era absolutamente vedada pela legislação, pela lei de atividade fiscal. É crime de responsabilidade. Crime. Esse é um elemento objetivo e que nós precisávamos, diferente do que o governo está querendo dizer agora, que agora o Congresso tem que julgar o parecer do Tribunal de Contas da União, o que nós queríamos era um julgamento político do Tribunal de Contas da União, com um parecer de 14 auditores concursados do Tribunal de Contas da União, com a votação unânime de todos os ministros do Tribunal de Contas, dizendo que de fato aquele crime ocorreu e caracteriza na rejeição de contas dela em 2014. Então isso dá autoridade jurídica, política, fortalece a tese da peça apresentada para que quando a gente possa vir agora decidir, se for o caso no plenário, a abertura do processo, todos saibam que não está se fazendo uma ilação ou uma suposição. Dilma causou danos ao erário público, causou danos à geração de emprego e economia, porque é importante lembrar que a lei de responsabilidade fiscal foi uma lei construída às duras penas por todos os brasileiros, e ela é uma lei que enquadra o governo dentro de limites do que pode ou não fazer com gastos para que possa permitir um espaço de recursos para crescimento da economia e da geração de emprego. Então, o que a Dilma fez, na realidade, é um atentado contra essa grande conquista dos brasileiros, um crime reconhecido hoje pelo Tribunal de Contas da União. Essa baderna que a gente está vendo, né? Desemprego, juros subindo, dólar que vai e vem, vai para 4, desce para 3,75, sobe mais um pouquinho, volta mais um pouquinho. Essa baderna toda já aconteceu por outros motivos no Brasil e foi a lei de responsabilidade fiscal, o Plano Real, que colocou a casa em ordem. E aí, quando a presidente Dilma rasga a lei de responsabilidade fiscal, rasga a LDO e simplesmente diz, vou fazer do jeito que eu quero, o dinheiro público é meu e acabou,
a gente vê a baderna generalizada na economia. E mais ainda, o relatório aprovado por unanimidade aponta que esses gastos criminosos, que esses gastos não transparentes, que esses gastos feitos sem autorização da lei causaram desequilíbrio das contas públicas, levando ao aumento da taxa de juros, ao descontrole do dólar, à geração do desemprego, ou seja, em grande parte o que o brasileiro está pagando como um preço do que a Dilma e o PT fizeram para vencer as eleições a qualquer custo, o tribunal registra nesse julgamento que grande parte disso foi por conta dessa decisão tomada ao longo do modo especial do ano final de 2013 e 2014 para vencer as eleições. Bom, são várias informações aí, eu vou por partes, né? O governo sempre disse, todos pedalaram, esse era inclusive um dos argumentos que foi utilizado pelo advogado-geral da União, que fez um papel cá entre nós ridículo, né, no Tribunal de Contas. Ele mal conseguia defender, porque é indefensável mesmo, mas um relatório apresentado pelo TCU desmontou isso. Porque em 2013 e 2014, ano eleitoral, né, a gente vê ali como é que funcionavam as contas da Caixa, por exemplo, né, e se fosse um eletrocardiograma, o paciente tinha morrido, né, isso aí, é uma coisa assim, isso. O ponto vermelho vai para baixo, quer dizer, o déficit nas contas da Caixa. Aquilo fica muito claro, né, líder? Quem participou e acompanhou o julgamento percebe que na hora que o relator fez a exposição, ele fez questão de, em relação ao número da Caixa, expor o gráfico, e é exatamente o que você diz. Quem vê os movimentos de 2003 até 2013 é um movimento extremamente discreto. Quando chega no final de 2013 e 2014 é uma oscilação né? assim absurda. É uma coisa desmoralizante do ponto de vista de gerenciamento das contas públicas. Acho que qualquer advogado com bom senso, e ali era o caso do advogado-geral da União, teria que ter sentado e saído de fininho daquele tribunal, porque não tinha espaço para mais argumentar nada. O tribunal conseguiu, num gráfico, desmoralizar qualquer defesa do governo Dilma. Agora, o senhor disse, né? O senhor é ótimo, né? Por favor. Líder, que não é necessário, por exemplo, um julgamento, né, a votação dessa indicação do Tribunal de Contas para a reprovação das contas da Dilma Rousseff para o impeachment andar, porque o que vocês queriam era que esses técnicos e esses ministros dissessem, está tudo errado. Tá aqui, o problema é esse. Quer dizer, é impossível que, se todos os ministros estão dizendo que está errado, né, se um grupo, um corpo técnico formado e muito bem qualificado diz que há um monte de problemas, é impossível que isso passe, né, debaixo do nariz de todo mundo na Câmara dos Deputados. Mas ainda assim, um Congresso administrado, né, comandado aí por Renan Calheiros, a gente sabe bem como é que pode funcionar. Ele tem a prerrogativa de mandar isso para a Comissão Mista de Orçamento. E ele falou, olha, eu vou seguir os trâmites. Esses trâmites podem ser trâmites céleres ou trâmites do jeitinho Renan de comandar o Congresso Nacional. Isso mexe ou não com o andamento do impeachment? Não mexe. O governo, a cada etapa que é derrotado, ele vai procurando diminuir a importância de suas ações. Eles fizeram uma entrevista coletiva com 3 ministros, tentando desmoralizar o ministro do Tribunal de Contas, e foram ao Supremo Tribunal Federal no dia seguinte. Foram desmoralizados 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal e procuraram não dar importância. Aguardaram o julgamento do TCU. Depois do julgamento do TCU, estão tentando transferir a importância como sendo uma decisão do Congresso Nacional. O que o governo nada mais está fazendo, vamos se reportar, vamos voltar à época do julgamento do ex-presidente Fernando Collor. O que o governo está querendo dizer é o seguinte, olha, antes de caçar por conta da Fiat Elba, vamos esperar a justiça primeiro julgar se houve ou não houve operação ilegal com o PC Farias e com a Fiat Elba. E não foi isso que o Congresso Nacional decidiu. O Congresso Nacional reuniu os elementos que a população conhecia, que a imprensa trouxe, que foram apresentados dentro da CPI, e tomou a decisão baseada naquelas informações. A mesma coisa é hoje. O pedido de impeachment baseado em informações que hoje são de conhecimento público, confirmada pelo Tribunal de Contas da União, é o que dão força e legitimam o pedido de impeachment. E mais ainda, em última análise, se no impeachment nós vamos decidir, e a maioria dos deputados decidirem, baseado nessa informação, eles já estão de forma direta reconhecendo como verdadeiro o relatório do Tribunal de Contas da União. Vai ser uma mera formalidade depois o julgamento dessas contas. Portanto, não precisa, então, aprovar o relatório aprovar o relatório final, e a cada derrota que o governo
sofre, ele procura uma nova alternativa de tentar se proteger de algum fato que não tem consistência. Outra informação que saiu na imprensa, o próprio ministro Augusto Nardes disse, olha, tudo indica que Dilma continua pedalando. Porque o governo sempre diz o seguinte, e até alguns deputados, gente da base, não, mas esse crime aconteceu lá no ano passado, então a gente não sabe se vale ou não vale para a lei do impeachment desse ano, é uma discussão jurídica. Eu já disse isso para você, né? Para mim, a presidente Dilma é a presidente, não tirou a faixa em nenhum momento, logo não houve interrupção no mandato. Logo, ela é responsável, Perfeito. Desde que assumiu no mandato passado até agora. Ponto. Mas é uma discussão jurídica. Agora, essa informação do ministro Augusto Nardes é uma informação importantíssima. Mais ainda, isso. E ele sugere de que órgãos do Tribunal de Contas da União estão investigando já as contas de 2015 e trazem elementos formais que comprovam de que essas operações julgadas e comprovadas hoje irregulares continuaram no ano de 2015. Eu tenho quase certeza que a própria petição que está apresentada, que foi aditada pelo jurista Miguel Reale, traz informações e matérias em relação a isso. Mais ainda, agora me ocorre, o ministro Nelson Barbosa, em audiência pública na Câmara dos Deputados, expressamente disse que o governo no ano 2015 estava reduzindo as pedaladas. Obviamente quem está reduzindo estava praticando. Exatamente. Praticando. Então, assim, não vai sobrando mais argumentos legais, muito menos políticos, ao governo do PT de se sustentar com a série de mentiras que vem fazendo ao longo de todo esse tempo. O cerco fechou, não tem mais espaço nem do ponto de vista político, nem tem mais espaço para mentir do ponto de vista jurídico e muito menos do ponto de vista econômico, porque todos os brasileiros estão sentindo na própria pele e pagando a conta desse desmandos. Como é que vai ser a tramitação disso? Não é segredo para ninguém que o Eduardo Cunha deve rejeitar o pedido de impeachment. Ele está rejeitando todos, mas se nada mudar, em política, até as vacas voam. Mas se nada mudar, né? Se a coisa continuar, o Eduardo Cunha tem dito, inclusive, na imprensa, ele falou, olha, na minha avaliação, esses crimes são da gestão passada, aquele blá 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 todo. Mas rejeitou Eduardo Cunha essa semana, por exemplo. Está rejeitado lá o pedido de impeachment. Como é que funciona? Em quanto tempo a gente deve ter a votação propriamente dita desse processo? Bom, primeiro cresceu muito a tese, e sobretudo do movimento pró-impeachment, que o Eduardo Cunha tem condições hoje, técnicas e jurídicas, de deferir o pedido no momento que houve uma decisão como essa do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, ele protege os argumentos trazidos por Ali Bicudo e Miguel Reale, com a ajuda da doutora Janaína, ele tem condições técnicas de deferir. Se ele deferir, quem vai recorrer é o PT. Como provável de tudo que nós estamos ouvindo é que o presidente indefira, e a expectativa é que possa fazer essa semana, é que nós possamos, o mais rápido possível, dentro dessa semana ainda, apresentar o recurso e pedir ao presidente que submeta essa decisão a algo mais legítimo do que a vontade dele, minha ou de quem quer que seja. Submeter ao plenário para que com metade mais um dos presentes possa-se ou não abrir o processo contra a presidente Dilma. Se o processo for aberto, aí a sociedade brasileira vai para o Congresso Nacional discutir isso com todos nós. A gente deve ter, então, uma tramitação aí de no máximo 3 semanas. Em média, é isso? É provável que, se cumprido esse roteiro, se possa ter em 2 semanas uma decisão sobre se a presidente Dilma irá ou não ser processada. Se houver uma decisão para que ela seja processada, e nós vamos ter aí mais semanas intensas do ponto de vista político para que se produza um relatório até a decisão final da Câmara. Como é que está a adesão? Porque a gente sabe que a própria oposição depende muito de como o barco está andando. O PMDB, uma hora é oposição, outra hora é situação, outra hora é muito pelo contrário. O que a gente tem hoje de números na Câmara? Eu acho que se o plenário reproduzir a percepção da sociedade brasileira, nós vamos ter uma votação pela abertura do processo estrondosa. Como, obviamente... Se seguir, os 90% da população que rejeita a presidente... O que, óbvio, não vai acontecer é que nós sabemos que existem instrumentos no presidencialismo muito forte de utilizar e deturpar os instrumentos da República para resolver voto dentro do Congresso. Até então, a presidente não tem se demonstrado ninguém com nenhuma habilidade majestosa para ter êxito nos seus interesses. Tanto é que tem sofrido derrotas sucessivas. Mesmo pós-reforma ministerial, Aliás, a reforma ela entregou na sexta-feira
novos ministérios ao PMDB, e na terça-feira esse mesmo PMDB já não atendia a presidente, não dando quórum para que fosse votado os vetos presidenciais que elevam o custeio da máquina pública. Então, ninguém é de subestimar o governo vai atuar, vai agir. Agora, tem uma grande vantagem para tudo isso, Joyce, que é a transparência com que se consolidou a democracia brasileira. O painel vai estar aberto, qualquer brasileiro vai ter acesso como foi o voto do seu deputado. Portanto, aqueles que nos veem e nos assistem antes dessa votação, que comecem a mobilizar o seu parlamentar para dizer qual a sua percepção em relação se a presidente Dilma Rousseff deve ou não ser processada. E se nós tivermos metade mais um dos votos presentes, esse processo se inicia. Minha impressão é que hoje, depois de uma sequência como essa, de uma derrota do Tribunal Superior Eleitoral, que diz que a presidente Dilma vai ser investigada, a primeira presidente na história do país a ser investigada e empossada com a possibilidade de ter seu registro de diploma cassado, com uma decisão unânime de 8-0 do Tribunal de Contas da União, com a demonstração de que no Congresso Nacional, por 2 votações seguidas, depois da reforma, ela não pôs o número de deputados necessários. Eu acho que esse é um ambiente que sinaliza para que nós tenhamos números para que comece um processo de averiguação da responsabilidade da Presidente da República. Bom, só tem uma coisa que político tem medo, né? Que é o povo na rua. Ainda bem. É importante a população, a nação se mobilizar em torno do seu parlamentar nesse momento. Não tem a menor dúvida. Essa mobilização, utilizando as redes sociais, utilizando as suas relações, utilizando os seus amigos para nós passarmos por essa primeira fase. A minha impressão é que se no primeiro momento nós abrirmos o processo, e vamos ter que ampliar depois de 257 deputados, que é a primeira fase, um número seguro, para 342. Mas aí é a outro mobilização clima, né, é um outro deputado? ambiente. Porque a gente aí já tem o processo andando, Isso. já se cumpriu parte do rito, e aí a população, até a mais descrente, começa a acreditar que pode haver mudança. Aliás, o maior expert em impeachment é o ex-presidente Collor, que uma vez perguntado a ele se o processo abrisse, o que é que ele acha, o processo fosse aberto, o que é que ele achava, e ele fez um sinal claro de que a vaca ia para o brejo. Né? Então vamos focar para abrir esse processo. Agora, a gente tem aí, o senhor fala pela oposição, a gente tem o PSDB na Câmara fechada. Aliás, na Câmara, a oposição é bem mais hostil, é uma oposição, digamos, mais real ao governo que no Senado. No Senado, aquela coisa meio água com açúcar, também depende muito do vento, né? Depende muito do humor aí do senador. Mas na Câmara, o PSDB está fechado, o PPS está fechado, a gente tem DEM fechado. Como é que estão os partidos? Nós temos uma posição fechada no PSDB, no Democrata, no Solidariedade, uma grande parte do próprio, quase na sua totalidade, do PSC, do PPS. Há um número, no mínimo 23 a 25 deputados que participam de dissidência dentro do PMDB. Há votos para a cassação dentro do PTB, dentro do PSD, em praticamente todos os partidos. Praticamente todos os partidos há votos para a cassação da presidente Dilma, ou para a abertura do processo de afastamento da presidente Dilma. O que se precisa é manter essa mobilização intensa e que nós possamos ficar vigilantes para que os instrumentos que o Palácio do Planalto tem de oferecer cargos hoje, aliás, de forma absolutamente clara, o ministro Jacques Wagner, ontem, numa entrevista coletiva, disse de que os ministros estão agora autorizados a fazer nomeações. É tipo aquela coisa agora, abre a caneta. Se Jacques Wagner pode mudar alguma coisa no meio do processo. Veja, ele foi governador de estado, aparentemente é conhecido como tendo mais habilidade política do que o seu antecessor. Bom, qualquer um, né, não é? deputado? Então, aí também já é sacanagem comparar o mercadante com qualquer um. Né? O que se vira de alguma forma alguma vantagem para a presidente Dilma. Então é esse cuidado que tem que se ter. Veja, nós temos um ministro de Estado que está dizendo o seguinte: os senhores ministros, a presidente Dilma mandou avisar os senhores ministros que podem usar caneta. Nomeiem. Agora, não é nomear para dar qualidade à governança pública, é nomear para segurar uma situação que atire e a mantenha no poder. Essa é a grande questão. Isso distorce qual é o sentido de governança, de entregar uma qualidade de serviço à população, mas pode gerar algum tipo de danos em votos nossos que precisam ser
coibidos. E só uma forma de proteger em relação a isso, só uma coisa mais forte do que isso, é o eleitor cuidando do seu deputado federal. Agora, outro abacaxi. Já tem até bolão, né, em Brasília, quem cai primeiro, Dilma Rousseff ou Eduardo Cunha. É claro que todos os dias o pessoal do Palácio acende uma vela para Deus, outra para o diabo, pedindo para que Eduardo Cunha caia logo. Aliás, a justiça tem sido, super célere quando o assunto é o presidente da Câmara dos Deputados. Coincidência ou não da política arqui-inimigo da presidente, do PT, vejam só como são as coisas. Como é que faz? A oposição vai atuar para segurar Eduardo Cunha? Olha, o presidente da casa, da mesma forma que o presidencialismo é forte, a Câmara e o Senado funcionam também com o mesmo sistema de presidencialismo. Nós só vamos chegar, eventualmente, numa decisão de um recurso que pode abrir um procedimento contra Dilma Rousseff se tivermos um presidente decidido a fazê-lo. Não sei se qualquer um outro tem com coragem, nesse momento de fazê-lo. Não quer dizer que nós estejamos protegendo Eduardo Cunha, que nós estejamos reconhecendo que não deva haver investigação, que os fatos não devam ser apurados. Agora, enquanto Eduardo Cunha presidente, nós queremos que o projeto de impeachment tenha curso absolutamente normal. E acredito que o presidente Eduardo Cunha vai presidir a sessão que vai julgar o recurso se a presidente deve ou não ser processada. Esse deve ser o caminho das coisas. Paralelo a isso, que as apurações continuem, que Eduardo Cunha faça a sua defesa ao Ministério Público, ao Supremo Tribunal Federal, e nós ficamos também, ao longo da semana, junto com os demais líderes de oposição, fazer uma avaliação do quadro, do momento, não só em relação ao impeachment, como da situação do presidente Eduardo Cunha. Eu fiz uma pergunta, deputado, nos últimos dias aí, para o internauta, e a pergunta é a seguinte: quem faz mais mal ao Brasil, se é Dilma ou Eduardo Cunha? Eu, inclusive, votei aqui, claramente, e disse por que eu considero que Dilma Rousseff faz mais mal ao Brasil que Eduardo Cunha, que Eduardo Cunha, nesse momento, é importante para que se reestabeleça a ordem nas coisas e para que a presidente pague pelos crimes que cometeu. E eu estou falando aqui dos crimes fiscais, dos crimes envolvendo a lei de responsabilidade fiscal, não estou nem falando dos crimes envolvendo a Petrobras, Petrolão, nada disso. O senhor concorda? Quem faz mais mal, Dilma ou Eduardo Cunha? Olha, o mal que a presidente Dilma causa é em escala nacional. Ela faz o mal do Oiapoque ao Chuí, a 204 milhões de brasileiros. 7 desempregados por minuto? O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vai ter que prestar contas à Justiça sobre os fatos imputados a ele, são verdadeiros ou não. Os fatos são fortes, há muitas evidências, mas tem um dado que é preciso ser dito do ponto de vista para se fazer justiça. Do ponto de vista de produção legislativa, de botar a Câmara dos Deputados para trabalhar, de produzir matérias e de legislação, nenhum presidente fez isso nesse intervalo de presidência, fez mais do que qualquer outro nos últimos 10, 15, 20 anos. E isso não quer dizer que atenue o problema e a sua necessidade de prestar contas à Justiça. Do ponto de vista institucional, a Câmara produziu com mais qualidade sobre a sua presidência. Repito, ele tem que prestar contas. E da presidente Dilma, o Brasil só assiste notícias ruins. Primeiro, a presidente não consegue dizer nada por nada. Não. Todo dia... Ela quer empacotar o vento, ela ou quer empacotar saudar o mandioca. vento, ou mandioca, não é? Episódios que são absolutamente incompreensíveis, não é? Incompreensíveis, não depõem. A presidente Dilma não tem as habilidades mínimas para ocupar o posto que assume. E é o que nos leva a essa situação. Então, tanto Eduardo Cunha quanto a presidente Dilma vão, de alguma forma, prestar contas, a presidente Dilma prestar contas políticas ao Congresso Nacional nesse processo, e Eduardo Cunha contas à Justiça durante esse processo de apuração. Eu espero que nós possamos, que o episódio Eduardo Cunha não interrompa algo que o Brasil se mobilizou através de milhões e milhões de brasileiros para chegar no dia que pode estar acontecendo a qualquer momento, que é a análise do processo de impeachment da presidente.
Bastidor, deputado, olha, tem muita gente, muito parlamentar me dizendo, Joyce, a gente não aguenta mais, porque são 24 horas de trabalho, dia e noite, a oposição sob pressão também e trabalhando. Como é que está o clima dentro do Congresso Nacional? É isso mesmo? Está exaustivo? E é interessante porque não houve interrupção do trabalho legislativo, né? Foi mantido um ritmo muito forte de produção legislativa, com projetos parados há muito tempo, de grande repercussão. Lembrar, por exemplo, o projeto da redução da maioridade penal, toda a discussão sobre reforma política que não saiu pequena, mas houve uma grande discussão, e muitos outros projetos que levaram a sociedade para dentro da Câmara. Paralelo a isso, o tema principal sempre foi a condução do processo de afastamento da Presidente da República. Então tem sido um ano absolutamente intenso. Nós estamos agora no primeiro ano de uma nova legislatura, e talvez a gente não recorde uma legislatura que tenha começado de forma tão intensa, porque geralmente todo presidente começa naquele primeiro ano de lua de mel com o eleitor. E a presidente tomou posse no dia 1º de janeiro, já divorciada do eleitor, e sobretudo do eleitor que a elegeu. Isso tem gerado um clima de muito intenso, sobretudo na Câmara dos Deputados, ao longo desse ano. Bom, para a gente fechar, deputado, a gente tem aí, como eu disse, na Câmara um ambiente mais hostil, a oposição funciona um pouco mais do que no Senado. Se o processo for aberto, claro, precisa também do Senado. Claro. Daí a importância maior da população pressionar o seu senador, porque senão vai virar o chá das 5. A gente sabe como é que funciona. Também. Eu não quero ir longe de subestimar qualquer importância que o Senado da República tem, porque quem vai dar a palavra final é o Senado. Mas se a Câmara dos Deputados, nos próximos dias, permitir a abertura do processo contra a presidente Dilma, e se no segundo momento a Câmara dos Deputados tiver voto suficiente para afastar a presidente Dilma, assume o vice-presidente da República em caráter temporário, provavelmente já dentro de uma coalizão para governar o país, e me parece que quando chegar o processo no Senado, o Senado já recebe o país em outro ambiente político, com outro presidente, mesmo que interino, com a grande possibilidade de confirmar a decisão da Câmara. Eu acho que tudo está concentrado, e a grande aposta do governo em cima e pressionando os parlamentares será nos próximos dias para evitar a abertura do processo. Outubro e comecinho de novembro serão aí os meses estratégicos que podem mudar o rumo do Brasil nesse momento. Final de outubro, começo de novembro, a população brasileira tem a chance de ver descarregada numa decisão da Câmara dos Deputados toda essa movimentação nacional que houve ao longo desse ano, com o movimento de milhões de brasileiros em centenas de cidades de forma ordeira, pacífica, que disse o que queria, e espero que os seus representantes correspondam com essa expectativa na votação na Câmara dos Deputados. Bem, Bruno Araújo, ele é líder da oposição, tem feito um belo trabalho na Câmara. O senhor também agita lá, né? Fazendo uma parte, pelo menos sintonizado com aquela grande demanda que a gente tem da sociedade. Hoje eu me lembro daquela carta de promessas, a carta de promessas, a panela. Né? Ou o áudio do aumento da cadeia nacional, ela prometendo. Foi sensacional, né? E o pessoal do PT protestando lá embaixo. Protestando lá embaixo. Não, que isso, não fala não. E ouvindo ela prometendo reduzir a energia elétrica, e a energia já aumentando com tudo. Com tudo, né? Verdade. Eu sempre digo aqui, não aceite nada desta mulher, né? A presidente, a mulher mais cara do Brasil. Esses dias eu brinquei aqui com o internauta, eu falei, meu amigo, se você acha que a sua mulher custa caro, é porque você não sabe quanto custa de uma, certo? É verdade. Mas, deputado, a gente se fala e boa sorte, muito trabalho nos próximos dias, que tenhamos um final feliz no meio desse processo aí, porque o país não aguenta mais estar submetido à recessão, ao desemprego, à inflação, ao descontrole das contas públicas, e a uma presidente que só quer empacotar o vento e saudar a mandioca aí, não? É isso, e que a sociedade esteja mais do que nunca mobilizada nos próximos dias, porque vão ser decisivos. Lembre-se disso, hein? Político só tem medo do povo na rua. Hoje a gente tem uma outra forma de brigar, de lutar, de sair às ruas, que é de forma virtual. A internet é um grande caminho. Esse é um campo de batalha bastante interessante, que é a internet. Tem um outro ditado, né? Uma outra frase que ficou muito conhecida aí na política, que foi de Tancredo Neves. Ele disse o seguinte: olha, a esperteza quando é muita, fica grande, vira bicho e engole o dono. O governo viu isso no Tribunal de Contas. E que veja de novo. Obrigada, deputada. Até a próxima. Prazer enorme. Aqui em TVja, tvdeveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para, então já já a gente se vê. Tchau.